Um tema sobre hoje vai ser como superar o medo de falar. Vou só introduzir que é um tema muito importante para muita gente, não só para aqueles que passaram por isso, né? Eu vou começar contando desde o comecinho da minha vida para vocês entenderem melhor a minha trajetória. A gente acha que eu sou uma pessoa com muita força, que não é capaz de ter essa força que eu tenho, e eu digo para você que você é capaz, e eu não sou nenhuma super-heroína. Não, não é fácil para mim falar sobre isso. Não foi fácil abrir para o público isso, mas eu vou contar como é que foi toda a trajetória, como é que foi acontecendo tudo isso. Eu vou começar falando desde a minha infância, tá? Para ficar mais claro para as pessoas todo o processo que eu passei até chegar aqui nesse grupo. Eu sempre fui uma criança muito introvertida, tímida e calada. Eu era muito envergonhada. Minhas agressões domésticas começaram lá desde o passado com meu irmão mais velho. Depois que meus pais se separaram, meu irmão ficou totalmente agressivo e o foco dele, o alvo era sempre eu. Então eu sofri muito com isso e eu apanhava direto e eu era obrigada a ficar calada porque ele me ameaçava que se eu contasse para minha mãe, eu apanharia mais. Fazendo uma análise aqui eu mesma, comigo mesma, eu percebo que desde aí eu fui reprimida a falar coisas sobre agressões e me expressar, né? Até hoje eu tenho uma certa dificuldade de me expressar e talvez tudo tenha começado aí. Então, meu irmão foi sempre muito agressivo comigo, ele não me batia, ele me espancava, mas eu nunca pude contar para minha mãe porque tinha essa ameaça de que se eu contasse, eu ia sofrer mais. Então eu sempre tive esse costume de ficar quieta e sofrer em silêncio. Eu escondia as marcas. Minha mãe também, nessa época, nunca estava em casa, porque ela trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Meu pai sempre foi muito agressivo quando a gente era criança. Então, assim, qualquer coisa que irritasse ele batia. Teve uma vez que eu me lembro claramente, muita coisa da minha infância foi apagada, que eu não consigo relembrar, talvez por um motivo muito bom, ou não, porque eu também não consigo lembrar das coisas boas da infância, mas uma memória que eu tenho muito clara, assim, de quando minha mãe era casada com meu pai, foi uma vez quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Eu levantei de madrugada para ir ao banheiro e a maçaneta caiu para fora. E eu fiquei desesperada lá presa, gritando por ajuda. Eu lembro que ele veio com todo o ódio do mundo, me tirou do banheiro, me pegou e me arremessou contra a parede. E falou que se eu não ficasse quieta e parasse de chorar, ou se eu fizesse mais algum barulho, que eu ia se ver com ele. Então, assim, fora que eu via muitas brigas da minha mãe com meu pai, brigas violentas, né? Era, era uma coisa muito ruim. Ele era extremamente agressivo desde sempre, mas na infância, essa infância, enquanto eu estava com a minha mãe, se aconteceu alguma coisa, eu não me lembro. Mas minha mãe, tanto o meu pai, sempre falava que eu nunca queria passear com ele
eu nunca queria ir com ele, então algum motivo a mais tinha. Ou eu tinha medo dele, ou ele realmente já tinha começado a fazer alguma coisa, né? Eu e minha mãe, meus irmãos, nos mudamos para Marília um período e começaram as visitações impostas pela minha mãe, porque ele não queria que a gente o visitasse. Então, a cada 15 dias, a gente ia na casa dele. Chegou um movimento na minha vida que ele começou a abusar de mim. O que acontece, vamos fazer um paralelo aí. Na casa dele, sempre de final de semana ele fazia churrasco para a família e amigos. Tinha muita bebedeira, músicas altas, e o pessoal ficava lá. E eu sempre fui muito de me recolher, muito recolhida. Então, eu ia para o quarto, dormir, e enquanto a festa estava rolando, eu era surpreendida com esses abusos. Eu não consigo expressar o que aconteceu. Eu sei que toda vez que eu era surpreendida durante a noite, eu ficava petrificada. Eu fingia que estava dormindo. Eu continuava com os meus olhos fechados e só pensando que aquilo acabasse logo, que aquilo pudesse durar o mínimo possível. Eu me sentia paralisada. Essa era a sensação, toda vez. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. Era como aquele pesadelo que a gente geralmente tem, que a gente tá num filme de terror e a gente quer gritar e não consegue, e a gente quer correr e não consegue, a gente tá totalmente paralisado. Era essa a minha reação todas as vezes que acontecia. No dia seguinte, ele agia como se nada tivesse acontecido. E eu, com muita vergonha, não sabia o que fazer. Nessa época, minha mãe estava com muita depressão, estava de cama, a gente mal se comunicava. Eu não tinha ninguém para contar. Eu lembro que eu sempre abordava a minha irmã mais nova e a filha da minha madrasta, mas não falava abertamente o que acontecia. Eu sempre perguntava para elas se ele era bom com elas, se ele fazia alguma coisa de errado, e as duas defendiam ele absurdamente. Então eu sempre acreditei que nada acontecia e comecei a achar dentro de mim que ele fazia aquilo comigo porque eu era parecida com a minha mãe, porque ele sempre falava que ele ainda era apaixonado pela minha mãe. Então eu carreguei isso comigo, não sabendo como agir, nem com quem falar. Eu continuei sim indo às visitas e rezando para que não acontecesse de novo, mas acontecia todas as vezes, todas as noites que eu estava lá. Até que eu comecei a não ir mais. Eu comecei a negar para minha mãe, falar que eu não queria ir, bater o pé. A gente brigava, porque minha mãe estava num momento que ela queria, palavras dela, que ela casou muito cedo, ela queria curtir a liberdade, então ela ia para as baladas, ela tinha as amigas dela que eram mais jovens, né? E eu ficando lá atrapalhava. E eu me negava mesmo assim. Eu pedia para ela me deixar em casa sozinha, mas que eu não queria ir para o meu pai. Ela me comprava roupas sociais, saltos altos e colocava papel dentro do sutiã. Então ela começou a me levar nessas baladas junto com ela. E nessas baladas eu também sofria assédios, caras que puxavam meu cabelo, querendo me puxar de lado, mas eu, com muito medo,
me escondia atrás das pernas da minha mãe e ela me defendia falando que eu era menor de idade. Ela era minha mãe, mas eu sempre ficava com muito medo por conta de tudo isso e por estar num ambiente que uma criança de 13 anos não deveria estar, né? Com isso, com essa dificuldade que eu tinha de falar com a minha mãe e ela vivendo esse momento, né? Eu não queria estragar também ela poder viver a vida dela. Eu fui me calando cada vez mais, me fechando cada vez mais e com isso a revolta. Veio a revolta porque vinham parentes falando que eu era uma filha ruim, que não falava com o pai, que o pai chorava de saudade e que eu não tinha motivo nenhum para fazer isso com ele. Revolta pela minha mãe não perceber o que estava acontecendo. Revolta por ter que ir a essas festas. Não era um ambiente adequado para uma criança de 13 anos, mas ainda assim eu preferia ir do que ser violentada. Com o passar do tempo, a gente se mudou para o Rio, eu, minha mãe e meus irmãos, e aí tinham as férias. E o que fazer com as férias, né? Imagina eu ficar 15 dias, sei lá, 30 dias, nem lembro quanto é que era, naquela casa onde eu sabia o que ia me acontecer. Mas minha mãe também tinha necessidade dela, mas como eu fiz para resolver essa situação? Eu resolvi falar com uma amiga que eu tinha e que morava muito perto da casa dele. E a família dela me acolheu. E eu ficava lá todas as férias, todos os dias, e me sentia muito acolhida. E como era próximo à casa do meu pai, eu podia ir visitar a minha tia. Então eu conversava, a minha tia, minha madrasta, uma mãe para mim. Ela sempre me aconselhou, me pegou no colo, me ensinou muitas coisas. Então, assim, eu mandava mensagem para ela para perguntar se o Eduardo estava lá e se o Eduardo não tivesse, eu ia, batia no portão, matava a saudade dela, matava a saudade da filha dela, e então eu corria e voltava para casa dessa minha amiga, porque era muito, muito perto mesmo, eram uns 2, 3 quarteirões. Nem essa minha amiga que eu ficava na casa dela sabia o motivo, eu nunca contei para ela. Ela, depois que eu resolvi me abrir, ela veio até pedir perdão. As pessoas se culpam muito, né? Para você ver. Nem para minha melhor amiga eu consegui contar. O que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ficar muito revoltada. Eu lembro da minha mãe falando muito, né? Que cadê a minha menina? Ouvi isso muito da minha mãe. Cadê aquela minha menininha? Eu não te reconheço mais. Você não era assim, Andressa. E eu não conseguia me abrir com ela. Eu não conseguia falar com ela. Era muito difícil para mim. E esse guardar, para mim, foi gerando uma mágoa dentro do meu coração, uma massa cinzenta, absurda. Começou a crescer feito um câncer, se espalhando pelo meu corpo. Teve essa época da minha vida que eu tava mais revoltada, assim. Eu respondia mais a minha mãe, coisa que eu nunca fiz, porque eu sempre respeitei muito. Porque era minha mãe, mãe é para ser respeitada. E a minha mãe voltou a ficar de cama com depressão. E eu via a mim e os meus irmãos largados. Ela não tinha condições
psicológicas, né, para lidar com tudo aquilo. E eu vi a necessidade de tomar conta de todo mundo ali. E foi o que eu fiz. Eu fiz o papel de mãe. Eu não tive infância, na verdade, né? Eu era mãe da minha mãe. Eu tentava cuidar dela ao máximo que eu podia. Tentava animar, tentava fazer de tudo por ela, porque ela sempre foi referência para mim. Ela sabe disso. Eu tentava tomar conta do meu irmão, aconselhá-lo, mas ele me olhava como uma fedelha e não me ouvia. E eu tomava conta da minha irmã. Isso, uma vez ela mesma chegou a falar no psicólogo, minha mãe tá aí para confirmar. Ela mesma chegou a relatar que eu que era a mãe dela, porque ela também estava se revoltando quanto a isso, né? Mas depressão é uma coisa assim que só entende quem passa. E como eu passei, eu entendo a minha mãe. Mas eu tomei as rédeas da casa. Isso me salvou um pouco, porque me tirou o foco do que eu tinha vivido. Mas eu comecei a usar muita roupa preta. Eu comecei a não gostar mais de cor. Eu comecei a desenvolver depressão. Teve uma época que a depressão ficou tão forte que eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia comer. Porque aquele silêncio me fazia muito mal. Muito mal. Eu tive uma época que acredito que eu sofri ataque de pânico. Não conseguia sair na rua sozinha. Minha mãe me obrigava a fazer terapia. E eu nunca comentei com ela, mas eu chegava na terapia, só sentava e perguntava se eu podia dormir, que era a única coisa que eu queria fazer. Então eu nunca cheguei a me abrir com nenhum psicólogo. E aí eu parava de ir, e ela me obrigava a ir em outro, e em outro, e em outro, até que eu me identifiquei com uma. Mas eu nunca me abri para ela. Talvez se eu tivesse continuado o tratamento, eu tivesse conseguido me abrir. Mas essa é a primeira mensagem que eu tenho para passar para as vítimas, assim. A, a psicologia, a gente é outro tabu na nossa sociedade, né? Muitas pessoas veem o psicólogo como alguém que a gente vai procurar se a gente está muito doente, o que não deixa de ser verdade, mas o psicólogo também ajuda a gente resolver questões que nós mesmos não conseguimos entender. Mas a primeira lição que fica é que você tem que se identificar com o psicólogo. Então, se você não gostou do psicólogo na primeira vez, não deixe de tentar. Continue procurando outros profissionais. Existem várias linhas, existem várias pessoas. Tenho certeza que um deles você vai se identificar com algum. Então é necessário, assim, até para as mães, para os pais saberem, né? Se seu filho não tá com resistência com um certo psicólogo, psiquiatra, respeite ele, mas não deixe de apresentar outro. Converse com ele, que ele tem que encontrar alguém com que ele se sinta, com que ele tenha afinidade, né? Porque com essa pessoa, justamente com essa pessoa, que ele vai se abrir. Ou ela vai se abrir. Até hoje tem essa mania de querer ajudar todo mundo, independente de quem for. Eu tenho essa mania de querer me intrometer às vezes é intromissão, né? Mas a gente tem que saber respeitar também a pessoa, porque é como muitos psicólogos falam, não adianta
você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Então a gente tem que respeitar, a gente tem que ir com calma, com paciência. Voltando ao assunto, então eu ia passar as férias na casa dessa minha amiga e eu me protegia lá. Tem muita gente que não consegue se proteger, né? Tem muita gente que os pais não se separam e você tem que conviver ali. Por isso que é tão importante a gente ter essa coragem de falar. Eu me lembro a primeira vez que eu disse para alguém, foi pro meu primeiro namorado, e eu lembro dele ter ficado em choque, mas não sabia como me ajudar e eu também não me abri completamente, né? Eu só tinha falado que eu tinha sofrido abuso pelo meu pai e por isso que eu não falava com ele. E ficou só nisso, porque também éramos praticamente criança, né? E criança não está instruída a como agir, né? Esse que é o intuito do grupo aqui que eu criei. Não só contar histórias, compartilhar, apoiar, mas aconselhar aos adultos a conversar com as crianças, para que elas mesmas talvez sejam, para que elas mesmas saibam reconhecer os sinais e contar para algum adulto, olha, fulaninha tá assim, assim, assado, mudou, ela, eu acho que tá acontecendo alguma coisa diferente nela, né? Eu acho que a gente tem que conscientizar desde criança. Como foi esse processo para mim? Porque depois de um tempo, eu acho que eu fiquei uns 2 anos sem falar com o Eduardo e depois eu retomei contato. Não lembro por quê, mas eu retomei contato. Não ia dormir na casa dele nem nada. Mas ele sempre tentava contato e ligava de madrugada bêbado, colocava música para tocar. Isso me perturbava demais. E aí eu falei, vou relevar, eu consigo levar isso de boa. E tem gente assim como eu que acha que consegue levar de boa, né? A gente vai ignorando e achando que a gente é o máximo, que a gente é o super-herói, a super-heroína e que consegue enfrentar tudo no peito e vamos pra luta, já sofri tanto, que venha mais um sofrimento e a gente aprende com tudo isso e consegue lidar. Eu indo à casa dele, eu não dormia lá, mas já éramos mais velhos, então eu era muito amiga da filha da minha madrasta. A gente simplesmente se trocava e pegava nossas coisas e ia para um barzinho, ia fazer alguma coisa. E eu lembro uma vez que eu levei um namorado meu para casa do Eduardo e ele puxou esse meu namorado de canto e eu vi ele falando alguma coisa no ouvido desse meu namorado. Nesse mesmo dia, o meu namorado terminou comigo e não contou para mim o que ele disse. Então, os contatos foram ficando cada vez mais espaçados, né? Comigo vivendo no Rio, eu já sendo mais velha, né? Já com os meus 16, 17 anos, já podia escolher se eu queria ficar, se eu queria ir, se eu ia, não ia. Só que a situação em casa com a minha mãe em depressão começou a ficar cada vez mais insustentável. Porque eu já tinha essa minha coisa de revolta dentro de mim, né? Já me sentia sozinha, cuidando da casa inteira, me sentia muito pesada, muito revoltada. Ela, quando a gente mudou para o Rio, ela me obrigou a frequentar a igreja. Isso talvez tenha me salvado também, porque eu comecei a participar de um grupo de jovens dessa igreja e comecei a fazer amizade com eles e assim tornar menos pesada a minha vida, né? A gente precisa de amigo, a gente precisa se divertir, criança precisa se divertir.
Criança precisa muito se divertir. E a gente tem que se permitir isso. Eu não me permitia, eu achava que eu era dona da casa e que eu tinha que resolver os problemas da minha mãe e que eu tinha que resolver os problemas dos meus irmãos, e eu não me permitia viver minha infância. Minha infância já estava perdida, mas minha juventude, né? E nesse grupo eu fiz amigos. As pessoas me faziam bem, porque eram pessoas do bem. Depois de um tempo que começou a ficar insustentável a vida em casa, eu comecei a ficar revoltada, eu queria fazer alguma coisa da minha vida. Isso começou a incendiar dentro de mim uma vontade de crescer, uma vontade de realmente fazer faculdade. Só que no Rio isso ia ser impossível para mim, porque com tudo que eu carregava lá em casa e trabalhando, e o Rio tudo muito longe, as faculdades caras que eu não ia conseguir pagar, eu me vi na seguinte situação: ou eu ia para outro lugar, ou eu continuava minha vidinha. Nesse meio tempo, o Eduardo, como sempre, veio me fazendo mil promessas, falando que se eu quisesse mudar para casa dele, ele ia me apoiar, ele ia pagar metade da minha faculdade, eu pagava metade com o meu salário, porque eu ia procurar emprego, né? E a idiota aqui acreditou. Isso com a condição que foi falado com ele de nunca acontecer, porque se acontecesse, eu falei para ele que se acontecesse de novo eu ia abrir para o mundo. Até então eu achava que tinha acontecido só comigo. Mudei para Marília, comecei a pensar mais em mim, estimulada por essa minha terapeuta. Comecei a pensar mais em mim, porque antes eu não queria sair de lá, porque eu achava que eu ia largar minha irmã, né? O meu irmão já tinha ido embora já, e eu ia largar minha irmã e minha mãe lá sozinhas. Mas estimulada pela minha psicóloga, eu comecei a pensar mais em mim e em minha vida. Então eu mudei para casa desse sujeito, mas a gente mal conversava. Toda vez que ele tentava contato, eu reprimia. Então foi um período relativamente bom para mim, porque eu passei um tempo com a minha madrasta, que hoje é falecida. Eu tive muitas instruções dela, porque ela era psicóloga também. Ela era uma pessoa espetacular. Ela era uma pessoa espetacular. Eu não tenho um A para falar dela. E o meu avô, como sempre, nos acolheu e falou que tinha um quarto lá para mim, se eu quisesse, eu ia. Quando minha madrasta faleceu, eu fiquei sabendo de coisas horrendas que ele fez com ela, enquanto ela estava de cama, sem poder se mexer e sem poder falar. Foi aí que eu resolvi cortar totalmente contato com ele, até mesmo porque eu não teria por que mais falar com ele, porque o único motivo que me levava a falar com ele era ter contato com ela. Então, a partir desse momento que eu verbalizei para ele que ele esquecesse que ele tinha essa filha e que se ele entrasse em contato comigo novamente, tudo ia ser aberto, ele parou e ele respeitou. Quando eu contei para os meus irmãos, minha irmã falou que eu era mentirosa, já que ela já tinha se vestido várias vezes na frente dele e nunca tinha acontecido com ela. Meu irmão, acho que entrou em choque e resolveu achar que eu estava alucinando, porque ele falou isso para mim. E eles continuaram com a relação com o Eduardo e eu nunca cobrei isso dele, apesar deles. Eu entendi o lado deles. Eles não quiseram aceitar. Cada um tem seu tempo, né? Eu fui deixando o tempo deles.
se eles queriam ter o pai deles mesmo assim, mesmo sabendo a verdade. Mas eu pedi para eles que nunca mencionasse o Eduardo para mim, nem a vida dele. E ficamos assim por uns 7 anos. Como veio essa minha coragem de falar? É aí que tá. É aí que tá o X da questão. Para todos que estão aqui no grupo e acham que eu sou uma pessoa forte, de abrir, não. É muito difícil para cada um de nós que passou por isso abrir, tá? Eu desenvolvi muitas sequelas. As sequelas que eu tenho é de não conseguir dormir, eu tenho que tomar remédio para dormir. Eu tomo remédios antidepressivos. Eu desenvolvi fibromialgia aos 15 anos de idade, bursite, gastrite, que todo psicólogo fala que são sintomas psicossomáticos, mas esse guardar foi gerando doenças em mim, foi gerando doenças, né? E o que me levou a expor o caso foi que o Eduardo, depois de 7 anos, resolveu tentar contato comigo no Instagram, começou a tentar me adicionar, e eu recusava, e ele começou a insistir. Ele mandou mensagem para mim, dizendo que me amava, que sentia saudade, e eu falei para ele que eu não falaria com ele enquanto ele não se redimisse, não admitisse o que ele fez e pedisse perdão. Ele simplesmente pegou um porta-retrato que dizia super, hiper, mega, blaster, pai, colocou uma foto minha e publicou no seu Instagram. E eu, como prometido, expus ao público o que ele tinha feito. Porque, além dele ter quebrado a promessa de ter me procurado, ele ainda quis usar minha imagem para as pessoas acreditarem que ele era um bom pai, um ótimo pai. Então não foi coragem, eu fui movida pela revolta. Hoje eu tenho mais coragem, eu estou mais fortalecida. É essa segunda mensagem que eu tenho para passar para você. A primeira vez que você vai falar, você vai entrar num abismo profundo, como eu entrei quando eu expus ao público. Eu fiquei, acho que 3 semanas sem comer, sem almoçar, sem jantar. Tudo que eu comia voltava, eu não conseguia comer nada. Até hoje eu ainda não tô comendo direito, mas eu tô me reerguendo. Mas a primeira vez que eu falei ali no Instagram, eu entrei num abismo profundo, de verdade. Num abismo profundo por ter revivido, remexido, remoído, porque até então eu achei que minha vida tivesse resolvida porque eu tinha esquecido. Eu não tinha esquecido. Todo dia dos pais, toda vez que eu via um pai com uma filha dando um carinho, eu sempre lembrava que eu não tinha esse pai, que eu nunca tive esse pai. Isso me doía.